Oi, oi! Estamos começando mais um 4/5, o podcast delas. E estamos aqui com uma convidada ilustre. Eu acho que é uma honra, um privilégio receber a Amanda Drummond aqui no nesse episódio. Seja bem-vinda. E eu disse que ia só te aclamar no início do podcast, e é isso que eu vou fazer, gente. A maior de todos, entendeu? Ai, Mais. Mais. E é isso, eu acho que para começar eu quero que tu se apresente, fale um pouquinho do teu trabalho, dos teus sonhos, das tuas inspirações. Conta aí tudo que você... Dessa multiartista Dessa que multiartista que você é. artista do... Tudo. Artista do mundo. Olha aí, É hein? sobre. Ixi, previu. Previu. Pô, eu já previ há muito tempo. Sim. Amo muito. Gente, enfim, galera, olá. Eu sou Amanda Drummond, eu tenho 26, vou fazer 27 Com essa anos De em 15. janeiro. Sou capricorniana, com muito orgulho. Eu sou produtora audiovisual, sou roteirista audiovisual. Eu digo sempre roteirista em formação, porque eu tenho levado esse caminho do roteiro com muito apuro técnico mesmo, de entender que eu preciso estudar. E eu já tenho estudado, vai fazer 2 anos assim, sistematicamente roteiro, então eu tenho me chamado de roteirista em formação por isso. Eu canto, componho, Perfeito. toco por aí. Já toquei muito MPB pela noite, há muito tempo atrás. Eu parei, mas eu gosto muito. Já fiz voz e violão bastante assim. E tenho muita vontade de mostrar as minhas composições pro mundo, assim, em breve. É um Será que vem movimento. Eita! Será? Eu acho que eu vou Ixi. querer um spoiler. Eita! Olha. Vamos fazer assim, eu te dou um spoiler e você me dá um spoiler. Ao longo dessa conversa aqui, a gente vai se dando alguns spoilers. Aí, eu É gostei. sobre, é gostei. sobre. E eu amo porque é algo que eu vejo muito, assim, não só pra mim, que sou também um multiartista, a gente vem por uma longa jornada de sabotagem, até pra se entender, assim, enquanto multiartista, né? Porque, pelo menos eu, na minha cidade, a gente tem essa cultura de que você só pode ser uma coisa, tem que viver sendo aquela coisa. E não só isso, né? A arte em si, ela não é tão valorizada, ela não é vista como algo que você pode ganhar dinheiro, né? E eu amo te ver cantando nos stories. Eu já vi que tem alguns vídeos seus também que foram gravados e tu divulga também. Eu acho isso perfeito, entendeu? E me diz assim, os teus gostos musicais, quais são? Ixi, olha, pra vocês terem noção do quão diverso é o meu paladar musical, tipo, daqui a uma semana eu me dei férias, né? Depois de um corre muito doido aqui em São Luís, fazendo vários trabalhos. Aí eu me dei uma mini férias, assim, que eu vou semana que vem pra Belém ver o show da Gal Costa. Que perfeito. Então, o meu paladar começa por aí, tipo, É o cara, mesmo show que vai ter Tashi Trace, vários artistas. Tashi assim. Trace vem na semana seguinte, lá Ai. pra Belém. Uhum. E assim, queria muito ir Não é um pro... festival, né? Não é o festival, é um show solo Ah, que perfeito. da Gal. Tudo. E, Meu nome é Gal. e assim, eu tava assim, muito naquela de... Acho que conversa também com o fato da gente ser multiartista e de autossabotagem, Uhum. que é de, pô, pela primeira vez. E aí eu tenho refletido muito sobre isso, tipo, que 2021 foi o primeiro ano que eu posso dizer que eu comecei ele e tô fechando ele me sustentando de arte, Perfeito. E Sabe, das me várias artes que tu sustentando. faz, né? de cultura, de trabalhar com produção cultural, com produção audiovisual, com roteiro, com música. E assim, tem sido uma alegria para mim me entender nesse lugar de profissional que Sim. trabalha e pode se sustentar com isso. Uhum. E eu olhei muito eu fiquei namorando esse show da Gal assim um tempo que eu fiquei pensando, cara, Será que eu não mereço isso? Eu mereço. Eu mereço, pô. Eu trabalhei duro, assim, Claro. e eu mereço ir num show da Gal. E a Gal é uma dessas, assim, várias artistas que caem num gargalo Gente, ela nem- de São Luís. Essa gatinha, ela não vai subir. Do nada a gata querendo... Tudo. Gente, Protagonista. ela ama pular o murinho ali e dar uma volta no telhado. Eita. Não dê a volta no telhado, gatinha. E eu entendi, e é muito disso, eu acho que a pandemia também teve esses vários momentos, assim, um momento pra gente se aperfeiçoar e amadurecer com relação à nossa vida, ao nosso trabalho, e de entender também como as coisas funcionam, né, e
sei lá, eu viajei também muito, assim, no início da minha carreira, como fotógrafo, né, pra cumprir agenda em vários outros lugares. E isso meio que sumiu na minha memória durante a pandemia. A gente acaba não tendo que usar essas lembranças pra nada, né? Mas é sempre bom lembrar, eu acho, desse espírito aventureiro, até pra gente se permitir estar nesses lugares e lembrar que a gente merece Sim, esse a tipo gente de... merece, tipo, a gente precisa se enxergar nesse lugar de que a gente está trabalhando e que a gente está recebendo por isso e que a gente pode investir esse nosso tempo de trabalho e essa nossa remuneração, seja ela da forma que for, com as coisas que nos dá prazer, que a gente gosta. E, certeza. tipo, tu falou da Tashi Trace, aí o Amo. meu paladar vai de Gal, a A Tasha, taxa. a Dom L, Criolo, Emicida. Eu ouvi muito rap em 2021. Ouvi muito, muito, muito. E pra mim, os melhores discos que saíram esse ano foram discos de rap, assim. Foram discos de rap. Foi o disco da Tashi Trace, Perfeito. Diretoria. Ó, me arrepio todo. É, Do cara, Rico da Lação, eu o vivi Dolores o disco dele. Dalla, Guardião Guardião do do Alívio, Alívio. do Rico, é Você um dos comprou melhores. Olha, eu tô toda Eu comprei o arrepiada. Ela vinil, comprou o eu vinil, comprei o ela mandou. vinil. Que inveja. Tá chegando essa semana aqui lá em casa e tipo, Comprou uma vitrolinha também. Comprei Breve, uma mas vitrola. Estaremos com vitrola também. Por favor, convida a gente pra tomar um café, com ouvindo Dolores certeza. Dalla. E ele é super e, tipo, a vitrola, essas vitrolas têm sido vendidas atualmente, elas são super maleáveis, então tipo, dá pra eu Sim. trazer pra cá. Ah, então você vai. E A gente fazer vai lá, um você rolê. vem aqui. Super Por rola, favor. super rola. Ai, Ai, tudo. Assim Quero- que o vinil do Rico chegar, a gente gente já marca. marca. A Me gente chama. marca esse Eu rolê. queria perfeito. pontuar coisas que tu falou desde o começo, que eu acho muito interessante. Que tem gente que às vezes fala que a gente não pode ser tudo o que a gente quer. E eu acho que eu discordo bastante. A gente pode ser exatamente tudo que a gente quer. Com certeza. Mas tem um ponto que tu falou que é o ponto também que tu destaca do roteiro que você tá em processo de estudo, que isso é muito legal, porque eu falo assim, eu não acho que as pessoas são flexíveis ou não. Não tem isso. Tipo, você é volátil. O que eu gosto hoje, talvez amanhã eu não esteja mais gostando. Mas uma coisa que eu bato muito na tecla é, pra você fazer independente do que for, estuda. Com certeza. Porque a gente precisa estudar pra valorizar e pra Se dá valor. se dar valor. Porque tem muita gente aí fazendo muitas Milhares de coisas. E Mas você, fazer bem feito é outra história, né? você ter esse Sem amor dúvida. até pelo seu próprio trabalho, pelo Com nome certeza. que você vai estar carregando. Tipo, aquele roteiro é um roteiro que você sabe que tem uma estrutura, não é um roteiro que não tem um certo embasamento. Então, galera, vai atrás, Vai estudar, estude. né? E aí, outra coisa também, rapidinho, Diga. é que você passou um ano dificílimo trabalhando da arte. Então, pelo amor Parabéns, de Deus. né? Por isso você é a nossa inspiração E mesmo, infelizmente sabe? isso não é uma regra. Não é. A gente sabe que isso é uma exceção. E principalmente quando essa arte tá voltada ali no audiovisual, pautada a várias outras questões que são minorias, que muitas vezes é uma coisa que a sociedade suga, que é a cultura, Com certeza. mas ela não valoriza ao ponto dela retribuir isso, principalmente falando de financeiro. Porque a gente precisa morar, galera. A gente precisa pagar Pagar aluguel, aluguel, a luz, a fazer a água, feira. fazer a A feira feira. que tá cada dia mais caro. caríssima. E a gente precisa receber. E é muito disso, de tipo, durante todos esses anos, né, a gente vem sempre reclamando disso, vem sempre comentando sobre isso. E esse ano eu tive uma grande virada de chave, de perceber realmente essa situação, de se ver numa situação onde eu não tô valorizando o meu trabalho, né? E vem muito disso, às vezes da realidade onde a gente vive. A realidade onde a gente vive não permite que a gente se valorize. As pessoas que estão, sei lá, no poder, elas fazem questão de te colocar lá embaixo. Ou, sei lá, dar um preço no teu trabalho, entendeu? Eu me vi em várias situações assim, principalmente nesse aspecto de fui refazer todo o meu orçamento e começar a fazer cálculos e tudo mais, e de tipo, o meu próprio subconsciente tá falando assim, não, tá muito caro. Não tá caro, cara, é o teu trabalho, tu não tá só fazendo isso, você vai perder muito tempo no computador, editando, então às vezes a gente... Processos, É. mas isso tá dentro da nossa cabeça, tá enraizado dessa forma, porque acaba que a gente não tem esse entendimento, esse estudo, Exato. saber, por exemplo, pautar a minha hora de trabalho, Exato. pautar o meu trabalho, as minhas necessidades em cima desse trabalho. Infelizmente a galera não tem, às vezes, o
o tato de entender realmente, porque às vezes a gente sabe que os bolsos das pessoas, a economia roda de uma forma diferente. Tudo bem, às vezes uma pessoa realmente pode não ter a verba qualificada para lhe contratar. Mas às vezes a gente está em situações onde a gente não tem um mínimo de um feedback, um obrigado, a gente não tem como lhe E contratar feedback agora. não só positivo, né? Feedback negativo. Tem um feedback sobre o trabalho que você Se você pede faz. um orçamento, se você pede um contato, se você entra em contato com uma pessoa, você não foi a pessoa que foi lhe buscar. Com certeza. E aí eu acho que é o mínimo você tá dando esse retorno. Tipo, olha, infelizmente o nosso orçamento não tá cabendo, mas tudo bem, eu entendo o seu valor. E não muitas vezes tá na demanda que a gente tá de, eu tenho tanto. Cara, se você tá indo entrar em contato com uma pessoa e ela te passa um valor e você volta com um tanto, você tá dando valor no trabalho da pessoa. E dando valor no valor que a pessoa já deu o valor dela. Já deu o valor dela. E isso é muito complicado. A E gente principalmente precisa entender isso. entender também esse ponto de, tipo, uma outra coisa que eu vejo que é muito normal é não dar valor à equipe que você tem. Porque, pô, eu sou fotógrafo, mas o meu trabalho, ele não é só o trabalho do Jefferson fotógrafo. O meu trabalho vem da equipe que trabalha comigo, do maquiador, do diretor de arte. Você valoriza as coisas que estão ali na sua frente, Exato. que você capta. E eu gosto de fazer questão de mostrar que eu tenho uma equipe para as pessoas entenderem que o meu trabalho, ele não é só o meu trabalho, não é só eu que faço aquilo tudo rodar, aquilo tudo acontecer, entendeu? E porque é muito disso também, dentro dessa realidade onde a gente faz orçamentos e tudo mais, as pessoas veem... Bruxelas. As pessoas veem o valor e acham que é impossível. Mulher, não tem como. Espera aí, deixa eu guardar essa caixinha. Guarda. Participação especial Bruxelas. É sobre... Fala, Bruxelas. Fala, Então, só pra concluir mesmo, eu acho que essa parte vai ficar no podcast. Precisa mostrar a realidade mesmo. Bruxelas, minha gatinha. Falar justamente isso, né, de... Eu faço questão de mostrar que eu tenho uma equipe, faço questão de, dentro dos meus trabalhos, dos meus orçamentos, de tudo, falar que, tipo, você vai pagar só pela foto, entendeu? Se você quer realmente aquilo tudo, você precisa contratar a equipe que vem junto comigo. Porque era isso que eu ia falar, de tipo, eu mando um orçamento pra alguém e às vezes a pessoa acha que o meu orçamento já vai estar cobrindo tudo, já vai estar cobrindo a cenografia, a maquiagem. Não, querido, você tá pedindo orçamento de fotografia, é o orçamento de fotografia, entendeu? E principalmente quando a pessoa vem em busca de um trabalho com referências desses trabalhos que a gente fez, que tem o pessoal do look, que tem o pessoal da maquiagem, que tem o pessoal que desenvolveu o cenário, que tem o pessoal que na hora da fotografia, do ensaio, do editorial, de seja lá o que for, ficou responsável somente pela iluminação. E aí tem todo esse resultado. E aí a galera quer aquele resultado, mas não quer trazer aquela galera que... Justo. Porque se você se sentiu tentada, nossa, esse ensaio do Jeff ou do Matheus, ou então essa produção que a Amanda tá assinando, ela é maravilhosa, mas vai ver a produção que a Amanda tá fazendo. A equipe da Amanda como a produção é enorme. Mas ela só quer chamar a Amanda e quer o mesmo resultado. De 5 pessoas. De 5 pessoas. Às vezes 10, né? Às vezes 10, às vezes mais. Às vezes mas eu acho que é um mais. trabalho de educação que a gente tá fazendo a duras penas com essa galera. Que é de, em algum momento, a gente aprender... E é difícil, mas a gente aprende a duras penas a dizer não. Claro. A dizer que, olha, nesse momento eu não tenho como aceitar esse trabalho porque o que tu tá me oferecendo não tem como cobrir os custos do meu trabalho. O meu trabalho não é só a minha mão de obra, são todo o aparato, todo o equipamento que eu levo comigo, é o meu tempo de trabalho, é o meu tempo, é o meu tempo mental, minha criatividade todo envolvida estudo nisso. Que não é de graça. Toda a minha formação que vem antes disso, tudo isso influencia no meu trabalho e a gente precisa educar essa galera e entender que trabalhar com cultura e trabalhar com arte envolve todos esses fatores. Eles nunca vão titubear quando um arquiteto leva um orçamento, quando um engenheiro civil leva um orçamento, quando um médico te disser que a consulta é X reais, porque tá dado que para essas profissões é o valor que ele está colocando, e o valor que ele está colocando eu não vejo questionar. Inclui tantos anos de formação, inclui tantos anos de pós, inclui tantos anos de experiência, de estágio, de não sei o quê. Na arte e na cultura é da mesma forma. E é ainda mais difícil porque a gente não tem apoio e recursos que todos esses outros caminhos têm, sabe? Então, às vezes, a gente está trilhando um caminho sozinho,
sendo autodidata, muitas vezes, sendo muito autodidata. De recurso mesmo. Por falta de recurso, por falta de oportunidade, às vezes por falta de formação mesmo. Tipo, quando eu falo pra vocês que eu tô há 2 anos estudando roteiro, 1 ano deles foi estudando sozinha. Claro. E o ano seguinte foi fazendo formações em outros estados, online, porque aqui no Maranhão a gente pode falar não sobre tem. exatamente sobre isso, sobre essa escassez de você. Não falta pessoas querendo estudar e aprender, mas falta muito cursos para aperfeiçoar essas pessoas, essa galera. E dentro do que a gente estava comentando a conversar, por exemplo, eu saí de Imperatriz, que é o interior do Maranhão, e eu tava buscando algo que fosse ainda dentro da minha realidade, porque querendo ou não aqui ainda é perto pra mim gritar oi mãe, socorro. Sim. E também eu me vi, querendo ou não, dentro de uma capital, é um bem pouco melhor, porque ponto de você sair do interior, querendo ou não, Imperatriz é a 2ª maior cidade do estado, ok, mas você vem pra uma capital, e nome capital tem peso, Claro. e você percebe a diferença irrisória de estudo que eu poderia obter aqui. Eu fiz IEMA do cinema, mas já foi FIC, porque o primeiro, acho que o segundo teve o técnico, mas o curso se desandou. E realidade seja dita, realidades sejam faladas. Quando a gente fez, eu estudei com essa gatinha e com o gatinho que tá ali atrás, Tyson. Oi. E a gente viveu o cinema de guerrilha num curso que é do Estado. E tu entender que o curso que é do Estado te mostra a guerrilha é muito humilhante. Com certeza. É. Porque aquilo ali não é de graça. A gente tá pagando por essa informação, a gente tá pagando por isso, igual também eu nunca estudei em escola pública, eu sempre tive bolsa por conta do meu pai, que era professor. Mas eu sempre fiquei muito triste quando as pessoas falam que a educação pública é uma merda. Porque, primeiro, existem pessoas ali trabalhando e vivendo da educação pública, como professores, que meu pai era professor. Uhum. Tem pessoas que se formaram na educação pública, e a educação pública é nossa, porque a gente está pagando ela. E se você só falar que a educação pública é uma merda e você não fizer nada, e ao mesmo momento você se vê impotente, porque, por exemplo, dentro da escola de cinema, eu me vejo impotente hoje, porque nunca me deram nada, nunca me auxiliaram em nada, tipo, de abrir portas pra gente. Uhum. E a gente se vê há anos e vai anos e volta ano e Com a mesma nada tá reclamação. acontecendo, nada tá girando. E muito do cinema maranhense hoje, que é falado, ou é requisitado, se ganhou um destaque, foi pelas pessoas que quiseram dar a cara. E verdade continuam seja dando a dita, cara, continuam né? dando a cara sem apoio. E, enfim, já deixo isso também para tu falar um pouco também dentro da pauta desse estudo do roteiro, porque eu dentro da direção de arte, de fotografia, já não vejo nada dessa pauta, desse foco de estudar aqui em São Luís do Maranhão. Já não se acha. Todas as oportunidades que eu tive, desde que eu comecei a estudar roteiro, foram fora do Maranhão. Não tem formação de roteiro aqui no Maranhão. A gente não tem... primeiro que a gente não tem graduação em cinema. As escolas não prezam por isso, as escolas públicas, particulares, né, no ensino médio. As graduações, nenhuma graduação do Maranhão, seja pública ou privada, tem o curso de cinema ou algo que se aproxime de audiovisual, por assim dizer. O mais próximo que a gente tem é o curso de comunicação social, que tem algumas cadeiras ali que trabalham isso, né? E por isso que muita gente do audiovisual vem da comunicação, né? Uhum. E aí tem essas turmas dos primeiros anos da escola de cinema, que hoje fomenta o audiovisual maranhense, né? São as pessoas que estão trabalhando profissionalmente com audiovisual aqui no Maranhão, a galera que se formou nos cursos técnicos, né? Uhum. E aí eu conheci Matheus numa turma de FIC, que era uma turma de médio ou curto prazo, né? Porque são 6 meses, assim, que na prática é menos, né? 4 meses ali, se for contar de quando começa até quando termina. E aí foram 2 turmas que durou o ano de 2019 inteiro, né? E, enfim,
não quero entrar nessa noia, assim, de tudo que aconteceu lá, porque aconteceram muitas coisas, só quem viveu sabe. Aquele mood, só quem viveu, Era um sabe? podcast Só só quem pra viveu falar sabe. sobre isso. Era um podcast Era só uma pra falar sobre temporada isso. inteira. Uma temporada inteira só sobre... Temporada exclusiva com a Amanda Drummond, pra falarmos sobre cinema. sem censura. Sem censura. Sem censura. Mas o que eu queria falar, assim, é que eu sou muito grata aos amigos que eu fiz na escola de cinema, porque foram amigos que me incentivaram bastante a entrar num caminho que era um caminho que até aquele momento eu achava que só a galera que fazia técnico em cinema podia fazer, sabe? E tem uma coisa, assim, muito doida que foi da minha experiência pessoal com produção, é que eu me auto-sabotei por muito tempo, porque eu não me achava com formação o suficiente para me chamar de produtora. Uhum. E aí eu passei 2020 inteiro nessa noia, tipo, pô, será que eu sou produtora? Será que eu sou produtora? Será que Mas eu tô fazendo uma... será que eu tô fazendo certo? Porque, tipo, todo mundo que tá fazendo produção aqui já tem anos de estrada, já fizeram trocentos cursos, e eu só fiz um e mal, sabe? E mal tipo, que a gente sabe como ele foi dado pra gente. exato, e, tipo, pô, eu posso ocupar esse lugar? E, tipo, os amigos que eu fiz na escola de cinema foram cruciais para que eles me despertassem essa ideia. E Matheus é uma dessas pessoas, assim, clássicas, porque Matheus é aquela pessoa que, tipo, ele te manda real. Na verdade, a gente costuma dizer que o Matheus é o gatilho, né? É Aqui muito, em casa eu sou é a muito gatilho. gatilho. Porque, assim, eu sabia, do que eu conhecia de Matheus, eu sabia que se ele me falasse assim, vai, é porque Sabe. ele acreditava em mim, saca? Claro. Então, tanto que o primeiro trabalho que eu peguei pra fazer produção com orçamento pra uma empresa grande, eu chamei Matheus pra dirigir a Foi arte, saca? tudo. Perfeito. Então, tipo, eu sabia que eu queria trabalhar com essas pessoas. E eu lembro que Jonas, um beijo, Jonas Sakamoto, te amo, querido. Meu diretor. Que é Maravilhoso. o criador do Sobre o Tatame. Tá que, aqui na que blusinha. tá aqui a firma. Sigam o Sobre o Tatame Sigam nas Sobre o redes Tatame. sociais. E o Sobre o Tatame foi esse lugar que ele abriu, assim, a minha mente pra Mais uma virada de chave, mais né? uma virada de chave. Foi entrar no Sobre o Tatame. Eu entrei no Sobre o Tatame no final de 2019. Eu tinha acabado a escola de cinema. Tinha acabado de sair da escola de cinema. Extremamente frustrada. Claro. E aí o Jonas e o Gustavo Sampaio, que são os editores-chefes do Sobre o Tatame, me convidaram para escrever sobre música e cinema no Tudo Sobre o pra Tatame. mim. E eu sempre fui apaixonada por isso. Eu sempre... Cara, pô, incrível. Finalmente, coisas que me dão prazer. E eu sempre Sim. gostei de escrever e falar de música, falar de cinema. E aí eu lembro que eu entrei no Sobre o Tatame e caí de paraquedas no BR, cobrindo o BR-135. Uhum. Depois eu fui cobrir o Maranhão na Tela. E ao longo de 2020, Inclusive, ai, para, né? Inclusive, eu nunca esqueci das críticas que tu fez Ai, pro meu clipe de Uma tudo. Noite. Foi sensacional. Lindo, eu lindo. amo trabalhar contigo por isso, porque a visão que tu tem, a sensibilidade que tu tem pra falar sobre... Eu acho que só uma pessoa eclética, versátil como você teria, né? Pô, perfeita essa mulher. Ai, gente. para! Inclusive, eu falo pra todo mundo, assim, e linka até com o que tu falou, né? De quando tu teve a primeira oportunidade, tu chamou o Matheus, porque ele vem de um lugar bem atrás, de um laço que foi criado, né? E é muito disso. Eu tô desde 2019 sem lançar músicas, ano que vem volto. O universo já tá vendo aí, e é isso, eu quero muito você, assim... Tem clipe gravado já. Já tem clipe gravado mesmo. Ixi, Volta babá. sim, se ele não voltar, voltarei eu. Ele vai puxar, o Matheus vai puxar minha orelha, bora meu filho, lança essa música Se agora. tu não quiser, ele já tem o link. É só Sim, disponibilizar ele no vai YouTube. eu acho que ele vai vazar. É só vazar, amor. E é Super isso, dá tipo, certo. eu acho que vou usar dessa forma, passar pela sua mão me fez também dar ainda mais valor ao meu trabalho, porque linka até com essa questão de muita gente faz esse trabalho na música e não entende que isso é realmente um trabalho, né? E é assim que eu vejo o meu trabalho hoje, justamente por você estar na minha vida, me dando essa inspiração de tipo... É muito bom também ouvir uma outra pessoa Uma outra falando sobre o nosso perspectiva, trabalho e falando de uma exatamente. forma muito boa. E um ponto que eu quero destacar é que realmente, tipo, o IEM, às vezes a gente brinca no grupo, que tem um grupo
Tem um grupo aí. Não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes. Há mas um tem grupo. aí. Há um Que grupo. foi Um beijo, grupo. Um beijo, grupo. Vocês Beijo, sabem grupo. quem são. Não disse qual. E quem estão e quem não. E aí, tipo, às vezes a gente brinca, tipo, o IEMA foi tudo e foi nada. Mas, tipo, essa parte das amizades foi muito tudo. Porque é uma galera que a gente consegue se ajudar até hoje. E de tato pra trabalho, pra puxar a orelha também. Ei, gatinha, tu tá fazendo isso aqui, não tá certo? Não, gata, cadê o teu amor próprio? Muda Levanta a aí, cabeça. gata. A cabeça. Não vai assim, não vou deixar. E foi uma coisa que, desde o do curso mesmo, tipo, gente, a gente fazia vaquinha pra almoço. Porque, por exemplo, foi uma época que eu me dispus, meio que muito na louca, pra estudar lá. E era de manhã e de tarde, ou seja, não dava pra mim trabalhar. E aí eu chegava, assim, eu tinha dias que eu falava, eu tenho R$1 pro almoço. A gente subia a Rua Grande, o almoço era R$6. E cada um botava R$1. E a gente fazia a vaquinha. E a gente sobreviveu a isso. Então eu digo que realmente eu fui muito grato a esse processo que tá lá. Porque, mais uma vez, tipo, estudar já é difícil. E você abdicar um dia inteiro, sendo que muitas vezes as pessoas não conseguem. Porque já não tem o trabalho que daquela área que está sendo remunerado. Os outros trabalhos, querendo ou não, consomem uma vida muito grande. Estudar sempre vai ficar de lado, né? Dentro dessa Principalmente realidade. quando é então, estudar uma coisa nova, ou uma coisa que você quer muito, né? agradeço muito aos meninos e todo mundo que ajudou, que isso fez acontecer. Exato. E tipo, assim, dando um fechamento pra esse assunto, um fechamento, assim, metafórico, né? Porque ele é aberto ad infinitum. Mas a escola de cinema me abriu esse start de que, pô, tem muita gente nova, com muita gana de querer fazer as coisas darem certo. E a gente só precisa de oportunidade para essas galeras. Então, já deixo aqui o meu apelo para um levante tomar essa escola de cinema mais uma vez, porque eu acho que, sendo a única escola de cinema do Maranhão, a gente precisa fazer alguma coisa. E fica aí esse desejo para que, enfim, a gente outras pessoas é uma escola, compartilhem do que a gente teve. é Um uma pouquinho que a gente escola, teve, eu queria que outras pessoas tivessem tendo. é uma escola estadual, sabe? Tipo, é uma escola gratuita. É muito doido isso. Tipo, uma escola gratuita de cinema dentro de um governo que antes dele sequer tinha edital para audiovisual. O primeiro edital audiovisual da história do Maranhão é do governo do Flávio Dino. E assim, outra coisa é que a gente está à beira de novas eleições estaduais, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso estado, e é um momento que a gente realmente precisa se preocupar e se unir, ter se consciência, unir e se posicionar. Estudar. Exatamente. Então, tipo, eu fiz muitos contatos no eixo Rio-São Paulo quando eu me dei conta de que, cara, se eu quiser ser roteirista valendo, eu preciso estudar. E aí, isso não vai ter aqui. Isso não vai ter aqui. Eu não tenho isso aqui no Maranhão. E aí eu fui atrás, mapeei alguns cursos, juntei todas as minhas economias e entrei num curso de roteiro do Instituto de Cinema, assim, em que eu fiz contar. Eu saí de lá com um projeto pronto de longa-metragem, assim, saca? Que eu jamais imaginaria que eu pudesse fazer, que eu tivesse habilidade pra fazer isso. Eu desacreditava muito de mim enquanto roteirista, porque eu falava assim, Até cara, porque não tem isso aqui, como ninguém é que a gente faz. Tipo, quem são as referências? Tipo, eu não tenho referências aqui Por de onde roteiristas. começar, né? Porque a galera que, assim, acho que tirando 2, 3, todo mundo que faz roteiro aqui é diretor. Quem faz roteiro aqui são diretores que também são roteiristas, porque pra gravar o filme que eles querem, eles precisam escrever. Agora, roteirista que, pô, eu me formo e trabalho exclusivamente com roteiro, eu não tinha referências, então eu fui atrás em outros estados. Inclusive, eu acho isso dessas excelente. referências. Inclusive, galera, se você vê alguém indo pra outros estados, estudar, crescer, não é porque ele tá dando as costas pro estado que E não você é porque tá, ele é porque o estado já deu as costas pra gente, Exato. gata, e a gente precisa viver disso, porque que nem como a gente já falou em outro programa, nessa vida a gente veio pra arte, aqui que a gente tá. Próxima vida, se a gente não vier, a gente não vai fazer. Mas nessa, já que a gente veio, a gente vai fazer. E se for preciso ir pra outros lugares, a gente vai buscar outros lugares. Porque a gente precisa do melhor.
certeza. É isso. O que eu ia falar era justamente isso, de tipo, é muito foda a gente começar, e você começar a estudar algo específico, porque é muito disso, a gente acaba fazendo tudo, fazendo a direção de fotografia, aí faz maquiagem, faz não sei o quê. Quando tem alguém pra dar um suporte especificamente nessa área, tu acaba tirando um peso muito grande das costas de outra pessoa. Exato. Entende? Quando eu comecei realmente a fazer os meus clipes, foi assim, eu não entendia de nada, eu não sabia o que era um roteirista, o que era um Mas sou diretor. muito feliz porque a gente não tinha noção de cinema. Uhum. A gente não tinha noção de frame, o que era uma mensagem com 24 frames, 60 Sim, frames. sim. Eu não sabia de PN. Uhum. E eu sou muito feliz pelo que a gente conseguiu construir, porque tudo, por exemplo, tem gente que vai falar, não, isso não é bom, isso aqui. Ok, gata, mas com que o que a gente tinha, você não fazia isso que a gente fez. Principalmente a falta de conhecimento que a gente tinha sobre isso, né? E foi muito isso. Fiz 5 clipes de um EP, e depois, no processo mesmo de lançamento, que eu fui entendendo mais sobre a indústria, sobre o cinema, sobre o audiovisual, entendeu? Então é muito massa. Depois que eu vim pra São Luís também, o Matheus fez o curso de produção cinematográfica, e de tarde tinha o de atuação para cinema. Participei desse curso também, foi outra virada de chave pra mim, porque é isso, sabe? Tudo que a gente vai estudando vai agregando ao nosso trabalho, à nossa vida, à nossa vivência. E é isso, quanto mais a gente puder aprender, melhor, não é? E Sem aproveitando dúvida. que você é uma roteirista, eu vou te Isso. mostrar umas coisas ali. Já tem meu zap, é só mandar uma mensagem. Liga pra nós, né? Me liga. A gente falou sobre isso mais cedo e eu queria voltar a falar porque eu acho que é algo muito importante. Como eu disse, né, no começo da minha carreira na música, eu não entendia muito sobre como se lançar, sobre como se projetar. E realmente, depois que eu comecei a me envolver com a música e com as experiências que eu tive, eu fui entendendo e aprendendo. Hoje eu entendo que carreira é totalmente sobre construção, sobre realmente criar como eu posso dizer, criar um cronograma mesmo de lançamentos. As coisas precisam ser mais pontuais, e a gente, enquanto pessoas agoniadas, desesperadas, a gente só quer realmente que o lance saia e não se preocupa. E eu acho que eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre como a gente pode acordar para esse tipo de situação e sabe, saber projetar a nossa carreira de uma forma certa. Olha, tem uma coisa muito doida que é, assim, de todos os caminhos que eu já trilhei e que eu trilho, muito timidamente, assim, por exemplo, da música, acho que de longe, assim, o da música é o que eu levo tão a sério, que até hoje eu não lancei nada, porque eu ainda não acho que eu tô preparado o suficiente para isso. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que é um pouco de autossabotagem da gente, de eu já toquei com artistas que eu super sou fã, assim, que eu olho, bicho, eu sou muito fã, tipo Núbia, eu já toquei com Núbia, e eu sou apaixonada por Núbia. Camila Reis, eu já toquei com Camila Reis, eu amo o trabalho de Camila Reis. E eu entendo um pouco que é de autossabotagem, mas eu tenho trabalhado isso. Muita análise. Muita terapia aí nas costas muito da lenda. Mesmo. Mas eu tenho percebido que eu tenho estudado muito, assim, a minha escuta de música é uma escuta muito ativa de analisar mesmo, de estudar isso. E tem uma coisa que é da nossa carreira de artista independente, que é de precisar ter vários conhecimentos, que não se resume ao conhecimento de você enquanto cantor, por exemplo. Na falta de outros profissionais que não existem aqui em São Luís, e aí eu falo no lugar da música mesmo, que tu é obrigado a ter conhecimento. E aí onde tu vai buscar esse conhecimento? De que forma tu vai encontrar isso se não tem profissionais? 2 passos atrás pra tu aprender isso. Aqui é muito duro nesse sentido, porque, por exemplo, pra tu ser um cantor, pra tu projetar a tua carreira, tu não vai aprender isso numa graduação de música. Com certeza. Tu não vai aprender isso fazendo música na UFMA. Não é isso que eles ensinam. Eles te ensinam a ser um licenciado em música. Tu vai ser professor de música, de instrumento, de voz, etc e tal. Agora, o mercado
Como ele funciona. Outros Como ele milhões, funciona, outros trilhões. é milhões de diferença. E assim, não tem profissionais aqui em São Luís, e eu acho isso muito doido, porque a gente tem um mercado muito frutífero de artistas incríveis que não sabem o que fazer com a sua música. Sabe? É muito doido isso. Eu sou formado em marketing. E aí, tipo, eu vejo também a falta desse conhecimento, porque não é só fazer a música, não é só fazer um clipe, mas tudo tem que ser um elo muito perfeitinho. Com Tipo, é uma coisa certeza. que, por isso que a gente já falo que eu sou gatilhos. Mas tem que ser consistente. E eu certeza. até entendo um pouco tu falar que tu ainda não lançou nada, eu também sou assim, mas acaba que eu tenho TDAH, déficit de atenção, e a ansiedade faz com que eu vá mais rápido. Mas eu também gosto muito de aprender com os meus erros. Mas é muito difícil porque você precisa estar tendo essas informações mesmo, tipo, de como projetar a sua marca, como ser coeso com o que você está cantando, como a sua imagem tem que flertar com a sua música, como o seu clipe tem que ser apresentado. Então, são E não só isso, o chaves pré, que o tem que pós, né? O que acontece o depois pré, do o lançamento. pós, é uma marca que você apresenta o seu nome, tem que ter uma fonte que condiz com o tema de você como artista. Então são muitos elos, O repertório do o artista. o repertório como artista, desde a roupa, desde tudo, porque tudo isso o mercado compra e a gente às vezes não vê, mas é uma E compra no final das global. contas, muitos artistas, até eu no passado, né? Artistas desinformados acham realmente que é só ter a música e Sim. tá tudo pronto. E não E é aí assim. a gente volta, que eu acho que conversa bastante com a mesma problemática de quando a gente estava falando da escola de cinema, por exemplo, que é a falta de formação mesmo, sabe? Porque são conteúdos, são profissionais que não tem aqui em São Luís. Por exemplo, sou musicista, quero gravar o meu CD, eu tenho um produtor musical. Tem vários estúdios aqui com produtores musicais finíssimos, com qualidades assim impecáveis. Tem gente de outro estado vindo gravar disco aqui em São Luís, porque é uma galera não realmente só disco, né? Fazer clipe. é uma galera filmes. muito bem qualificada, mas isso é uma etapa do processo do ser músico, que é a etapa de produção. Claro. A distribuição do É músico outros milhões. não existe aqui em São Luís. Não existe É uma agência. o que a gente chama de manager musical, por exemplo, que é aquele produtor musical que ele vai trabalhar a tua distribuição. E aí eu fico me perguntando, Teu tom de voz. poxa, na ausência desses profissionais, quem é que poderia estar fazendo essa formação aqui em São Luís? Aí eu cutuco que eu acho que deveriam ser os festivais de música. Se os festivais de música que se fizeram com público e com artistas daqui O mínimo têm é- projeção, por que eles não pensam na projeção desses novos artistas? Por que a gente não está tendo cursos de formação continuada aqui com esse caminho? Se tem demanda, se tem procura, se tem público, se tem artista. Tem muito artista que Nossa. quer, sabe? E dentro dessa pauta que tu falou, tem uma pauta que eu sou tocado muito, porque é como esses festivais repercutem muito aqui. E tem selo do Maranhão, e o Maranhão é enorme. E não repercute E o Maranhão fora. é enorme e variado, sabe? Muito o que tu variado. encontra aqui em São Luís, por exemplo, tu não vai encontrar Imperatriz, em Bacabal. Cada cidade tem uma cultura diferente, tem, sabe? Tem uma mescla diferente. Tem. Eu tive, só pra ter assim um pequeno exemplo, o que eu acho assim isso muito doido sobre os festivais de música daqui de São Luís é que tipo, eu tava fazendo um trabalho e aí eu conheci um produtor de Grajaú que ele faz um trabalho lá com artistas indígenas. Que foda. E aí eu fico me perguntando como é que o Maranhão, sendo o Maranhão quem é, sendo ocupado pelo que ocupa, tendo essa vasta esse vasto número de indígenas e de tribos e de povos aqui dentro, a gente não tem artistas, músicos indígenas em festivais como o BR-135, sabe? Aonde estão esses músicos? Onde é que tá essa falha também? Que Porque gargalo artista, é a gente esse? tem certeza que tem, né? Eu tenho Porque certeza, eu eu já acho que ouvi esses mais do que artistas. ninguém a gente pode dizer que o Maranhão é muito rico, porque, galera, quem nasceu aqui e é criado em São Luís vai entender muito sobre boi. Mas uma verdade seja dita, Imperatriz não tem boi. Não tem boi. Não tem boi, eu não sabia Lá a a cultura- diversidade, a grandeza que é isso aqui. Porque não é porque... Não tem.
Lá, E inclusive... e é só uma parte do Maranhão ali. É. Tem outras que vão ter muitos mais outros choques de cultura. Tipo, Imperatriz, ela faz divisa com Pará e com Tocantins. Sim. Então isso já Mescla torna ainda mais. muito mais ainda Eu plural. cresci ouvindo tecnobrega, arrocha, forró. E querendo sabe? ou não, isso é Maranhão também, por Isso mais é que tenham Maranhão essas também. divisas. A Porque gente eu acho que é isso, né? A cultura é aquilo que a gente está vivenciando o dia todo. E falando mesmo como artista, eu também me vejo assim. A gente passa a vida inteira tentando se desbloquear de várias coisas que a própria sociedade cria pra gente. Hoje, enquanto artista, eu penso assim, eu nunca mais lancei nada desde 2019 porque eu tenho esse peso, principalmente em cima do meu trabalho. Eu não quero fazer um trabalho de qualquer jeito. E hoje eu tô feliz por isso, de tipo me entender enquanto artista, enquanto humano, e entender também que tudo o que eu consumi desde a minha infância, ele faz parte de quem eu sou e vai fazer parte do meu trabalho, entende? E o melhor de tudo é que, tipo, daqui 10 anos, aquilo seja tão gratificante quanto foi no dia que foi feito. Com E entender que certeza. aquilo a gente está fazendo uma perspectiva. E a gente influencia várias outras pessoas. Então, fazer um algo trabalho só por temporal, fazer né? é muito pequeno. Pensar em algo que só tá... Ah, vou fazer essa música só porque agora, no momento, tá essa cacofonia que tá rendendo. Mas isso te diz quanto pessoa? Isso Isso vai te mostra realmente- o teu trabalho? Daqui 10 anos você vai estar orgulhoso disso? Exato. E eu sempre falo isso, né? Independente do trabalho que eu tô fazendo, até numa conversa que a gente tem, a gente precisa ser inesquecível, a gente precisa fazer um trabalho de forma temporal. Por isso que eu acho que a gente é muito chato pra isso, porque todas as coisas que a gente gosta de fazer, a gente tem esse peso de tipo, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 2, eu vou olhar pra esse trabalho e vou continuar orgulhoso dele. Se a resposta for sim, a gente vai continuar fazendo. Exato. entendeu? E tipo, sei lá, entender que o olhar pra frente também é um movimento de atualização, assim, contínua. Porque eu, por exemplo, eu sei que eu sou cria do Conecta BR, que é o eixo formativo do BR. Lá que eu aprendi muita coisa, indo em roda de conversa, indo em roda de diálogo, debate, oficina, onde os produtores do BR traziam gente de fora, traziam pra cá, pra São Luís. E eu ia lá, super curiosa, querendo entender que história é Faminta de essa. informação. Querendo saber sobre os bastidores. Eu me interesso muito sobre os bastidores de Eu música. amo. Também. E eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, tipo, com produção nos bastidores, sabe, de música. Acho que é um caminho que eu tô tentando entender, porque ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade de cantar e tocar, eu gosto muito de produzir, gosto muito de produzir. Eu quero muito produzir com música. E eu dou muito valor a isso. E eu sou muito cria, assim, do Conecta BR, e essa coisa de olhar pro futuro, querendo uma longa vida pro BR mesmo, enquanto o maior festival de música do Maranhão, é de, pô, o que a gente pode fazer para além do que a gente já faz, sabe? A gente pode fomentar o eixo de formação de que forma? Pô, tem uma galera aqui querendo ser produtor musical para distribuir, sabe? Querendo ser produtor de artista, querendo ser manager musical. Como é que a gente faz isso? Se eu tenho as ferramentas, o que eu posso fazer? Que pauzinho eu vou mexer? Que semente eu posso plantar ali, exatamente. Né? De que forma eu posso fazer isso acontecer? Eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Eu quero, dentro dessa pauta que tu falou, que tá dentro do Festival da Música, eu quero flertar com isso dentro dos festivais de cinema. Tem muita produtora surgindo, galera, tem muita produtora. E eu vejo duas problemáticas. A primeira delas é porque, hoje em dia, para você ser inserido em uma produtora, é muito difícil. A gente tem ali a famosa bolha. Que, querendo ou não, ela existe. A gente não pode dizer que não existe. Gente, existe. Várias. Existe várias bolhas. Existe, porque realmente, às vezes, tem uma facilidade de entender. Tipo, se eu e Jeff, a gente já trabalha de uma forma muito orgânica. A gente se entende, às vezes, em olhares. Então, é óbvio que eu vou preferir trabalhar com ele. Por conta disso, vai ser mais fluido. Mas, ao mesmo momento, eu já quero que não seja só eu e Jeff, que eu abra para outras pessoas. Então, essas porque a gente vai aprender outras com produtoras elas que estão crescendo e estão saindo por aí, repercutem muito dessa bolha fechada. E a segunda problemática é, essas produtoras, elas estão tendo esse embasamento, estão tendo como estudar, estão tendo como se aperfeiçoar. Esses festivais que estão aí vindo fomentar o cinema, tá trazendo isso que a Amanda falou na música, mas que só vai mudar a minha página pro cinema, tá trazendo essa galera, tá trazendo essa formação.
pra nós, aqui é nosso, gente, a concorrência é maravilhoso. Se não fosse a concorrência, Pô, a gente tava com Ford criando um carro só de uma cor. Exato. O marketing não é uma coisa ruim. Você vê outras pessoas fazendo o que você faz, agradeça, porque o que a gente é hoje por conta da concorrência. E eu amo que estão surgindo outras pessoas, porque tem olhares que só você vai poder trazer pro mundo, porque eu não tenho essa vivência. Exato. A minha vivência é única. E a gente vai somar, claro. Mas que bom que tá surgindo, mas é meio que, tipo assim, eu vejo o desaparo de quem tá fazendo e quem tem levantando essas bandeiras se fechando pra isso, tipo, ó. Fechando os olhos e só o meu tá funcionando e é isso, é realmente isso. E eu fico bem frustrado porque eu sempre penso que a cena não é só uma pessoa, a cena são aquele coletivo de vários artistas que estão fomentando aquilo e só assim eu acho que cresce, né? Desde 2018 eu vejo que foi quando realmente eu comecei a lançar os meus trabalhos, a gente volta o olhar para dentro daquela área. Foi quando eu realmente comecei a ver o crescimento do cinema, da música, do audiovisual aqui no Maranhão. E eu falei, desde então eu falo isso, né? Que só tende a crescer porque tem mais pessoas acordando para isso. Tem mais pessoas também se unindo para somar um com o trabalho do outro. Despertando desejos. Despertando e pessoas que nem sabiam que tinham esse desejo. Exato. Eu fui para uma mostra de cinema e aí aquilo... Quero fazer isso, então é sobre isso. A gente influencia Exato. pessoas o tempo inteiro, seja uma postagem no Instagram, seja qualquer coisa. Então por isso que eu digo, se você for fazer, faça com todo carinho e amor do mundo, porque a gente tá jogando aquilo ali pro mundo. Exato. Tem pessoas de fora que conversam comigo e eu nunca pensei que meu trabalho fosse chegar ali. E hoje a gente Meu tá indo... Deus, isso é uma coisa que a gente precisa falar mesmo, né? De tipo, a gente faz um trabalho, se dedica, estuda e às vezes a sabotagem fecha os nossos olhos, mas pô, às vezes a gente se depara... Ou às vezes a gente quer uma validação de alguém que tá de lá alguém fora que tá lá que fora, nem precisa, que nem cara. precisa, exatamente. Valorize, se valide. Precisa realmente começar da gente, né? E é isso que o Matheus falou, ver pessoas de fora, ou pessoas que também estão dentro da mesma área, ou pessoas que não são da sua área, mas que você admira, falando de volta do seu trabalho, falando que tá acompanhando, nossa, eu fico muito feliz, sabe? É um plus, claro, mas eu sei que é um reflexo também da minha valorização, do trabalho que eu estou desenvolvendo, das pessoas que estão somando comigo também. Ah, eu amo muito. Eu acho tudo. Eu tenho percebido isso, sei lá, nos últimos meses, assim, sei lá, os últimos 2 meses, que pô, eu sei que eu sou produtora, eu tenho produzido, mas eu não sei até que ponto isso está chegando em outras bolhas, porque as minhas relações de amizade são sólidas e com poucas pessoas, assim, tipo, que eu sou amiga mesmo, assim, não é de muita gente. Então, eu sei que eu não sou amiga de várias bolhas do audiovisual, que eu fiquei assim, tá, tudo bem, tá tudo certo, não me importa, tipo, não dou a mínima. Mas foi muito louco, porque, tipo, a gente, eu digo eu, Jonas e Ingrid Barros, a gente lançou agora um documentário, Inclusive maravilhoso. que é o Amo Poeta e Cantador, que é dentro de um projeto que é idealizado e executado pelos Gileros e pelo Boi da Floresta, né, que mistura cultura popular com grafite, fazer mural de mestres do Meu Boi do Maranhão, né? E aí, desde que esse documentário saiu, eu tenho ficado muito chocada com a recepção, assim, de pessoas que nem falavam comigo, vindo aqui, Amanda, eu assisti o documentário, achei incrível, e não sei o que e tal. Eu, pô, massa. Tá disponível em algum lugar? Legal. Não, Ainda porque não. como a gente acabou de lançar, a gente fez um lançamento presencial, né? Certo. A Na gente escadaria? exibiu na escadaria. Lindo. E aí, depois disso, a gente começa a esperar festivais aparecerem pra inscrever em festivais, né? Aquilo que a gente tava falando sobre distribuição. Exatamente. Então, o primeiro processo de distribuição desse mini documentário vai ser em festivais, no circuito mesmo de cinema. E aí, que pode estar, às vezes, disponível pro público. Durante, né? A gente Exatamente. E como até acredito, pelo menos metade do ano que vem, a maioria dos festivais vai estar acontecendo ou só online ou presencial e online, né? Muitos festivais no eixo Rio São Paulo já estão acontecendo assim, presencial e online. Que o online continue, gente, porque existem pessoas que não podem estar indo. Exato. A gente não Exato. podia estar...
às vezes, eu vou falar assim, dar o luxo, assim, de ir pra um festival, porque realmente, às vezes, é um luxo, porque dentro da nossa realidade... Sim, sem dúvida. Não dá pra gente estar abrindo mão de vários outros gastos que a gente já tem. Sem dúvida. Pra ir, então, é muito legal poder ter esse contato, ter esse acesso facilitado, então... E volto a falar, por conta das pessoas que estão no interior, e se você tá recebendo um selo lá do estado, aquilo tem que rodar no estado, porque você quer que a cena maranhense tá crescendo. Não, a cena... Não tá crescendo. Ludovicense tá crescendo. Então vamos fomentar isso pra a cena crescer de verdade, a cena... Com certeza, só vai pra frente se quem tá fazendo puxar outras pessoas junto, né? Exato, e senão é mais uma bolha dando certo. E, tipo, de bolhas a gente já tá cansado, né? Vamos estourar essas bolhas! Vamos estourar todas as bolhas. E aí tem esse processo de distribuição desse mini documentário que conversa justamente com isso, porque foram 10 murais de grafite feitos em 5 cidades do Maranhão. Então, depois que a gente passar... Quais foram? Pode dizer, tu sabe? Xixá, Cururupu, Guimarães, Viana e... São Luís. Aí teve os de São Luís e teve São José de Ribamar. Que massa. Então, mais do que ninguém, tu já sabe ali, pegando esse pedacinho. Exatamente. Tão rico foi Com certeza, esse trabalho com pra certeza. ti. E uma das coisas que a gente quer fazer, e aí é uma parceria que a gente precisa fazer com a prefeitura de cada município, mas a gente quer levar o documentário pra exibir publicamente pra cada uma dessas cidades. Logo exatamente. porque a gente pensa, se é um trabalho E é uma galera que cobra. Exato. Sim. Se tu for pensar que é um trabalho que também pode estar na internet, é um trabalho do Brasil inteiro, entendeu? Exatamente. É isso que eu acho incrível, tipo, a gente faz um trabalho aqui, mas ele não é mais um trabalho que só vai funcionar na nossa cidade, no nosso estado. A gente pode realmente levar pro mundo, né? E eu até me lembro, porque tem muita gente que fala isso, né? Artista independente, artista maranhense. Não, a gente é artista do mundo. Nosso trabalho, ele pode revelar... A partir do momento que a gente cria e joga, a gente tem que ter até esse tato mesmo pra entender que você tem que estar ali lidando com as pessoas e da melhor forma possível, porque a partir do momento que, por mais que seja uma bolha, seja feito para uma bolha, porque a gente às vezes entende que tem ramificações, Claro. mas vai tocar outras pessoas e você precisa lidar com essas pessoas, você precisa abraçar todo mundo, porque a arte é plural, gente, a arte é muito envolvente, e às vezes eu vejo pessoas querendo roupar um tipo de arte só para um tipo de pessoas, e não, existe vários modos e, enfim. E formas, milhares de linguagens, maneiras. Exatamente. Até para mostrar o que a roupagem que tem para outras pessoas. Acordem, não é só isso que vocês estão consumindo, isso aqui também existe. E eu gosto porque, querendo ou não, é algo que a gente vem praticando muito, essa questão mesmo de tentar sair dessa bolha. É coisas que a gente começa a analisar também. Às vezes eu e o Matheus, a gente faz os nossos trabalhos, os nossos projetos, editoriais, foto, vídeo, etc. Mas, vez ou outra, a gente para. E aí, o que a gente pode fazer, mas dentro de outra casinha, dentro de outra realidade? Porque não adianta também a gente ficar só fazendo um trabalho para um mesmo público específico. Eu acho que a fotografia me permitiu realmente ser fluido e ser eclético, versátil. Foi uma pauta dentro até quando a gente estava pensando no podcast. Como é que a gente pode, por mais que sejam bolhas, mas como é que a gente pode abrir essa bolha o máximo possível para que esses convidados que estejam aqui consigam furar bolhas até para a gente levar a essa comunicação. Com Quantas certeza. pessoas não sabiam como a escola de cinema ou como o Estado está tratando essas pessoas, e talvez com esse material que a gente está fazendo já seja um start, já toque alguém, Claro. ou já desperte a curiosidade sobre o cinema. Com Então, certeza. a gente, quando estava pensando nisso, a gente estava tipo, vamos tentar nessa primeira temporada alargar o máximo possível, porque a gente também não pode ser hipócrita. Tem muita gente aí reclamando, levantando bandeiras, e quando vai fazer o seu, não tá fazendo o que tá falando, galera. Quando o Jeff me perguntou lá no início sobre o meu paladar musical, tem uma coisa que eu faço, já tem, sei lá, a gente tá em 2021, então eu faço desde 2018 isso, que é, em 2018 eu decidi, assim, deliberadamente, por mim mesma, vontade própria mesmo, a me predispor a ouvir o máximo de álbuns que saía naquele ano. Eu queria tentar furar a minha própria bolha de gosto musical. Eu me sentia muito limitada ali dentro das coisas que eu sempre ouvia. E eu, eu acho que tem muita coisa aqui que eu poderia gostar e eu não conheço. 1 milhão de outras coisas. 1 milhão de outras E coisas. uma coisa que eu gosto de fazer também é, tipo, eu sempre vou no YouTube, eu sempre vou
vendo os clipes que estão lá nas sugestões, no Spotify, eu fico procurando rádio, procurando coisas desse tipo, porque por conta disso eu já encontrei tantos artistas incríveis, sabe? Artistas que cantam com visuais incríveis, com uma musicalidade, com musicalidades incríveis também, e que falam de outras línguas. Que Isso cantam... é muito bom consumir algo que não tá dentro da grande massa. Exato. Com certeza. Porque você, quanto artista independente, dá palco pra essa grande massa, você não tá se ajudando e nem se ajudando os seus. E Então, até, tu falou aí em artista independente, mais cedinho também eu queria falar sobre isso também, né? Que nós não somos independentes, a gente acaba sendo artista dependente mesmo. Como eu falei, tipo, eu, artista Jefferson Carvalho, eu sou cantor, mas o artista, ele não sou só eu, sabe? Ele é as pessoas que estão... por isso, quando o Grammy recebe o prêmio do álbum, vai todo mundo que trabalhou naquela Exatamente. porra, e é o mínimo. E, gente, é que nem crédito. Se você não fez, você dá nome. Você... Inclusive, a gente quer fazer um episódio só pra falar sobre créditos. Qual o problema de você botar uma Sim. roubinha, fotógrafo? E a outra coisa que eu penso assim também, como telespectador, mas como produtor. Eu, particularmente, acho incrível quando eu tô acompanhando um artista e todos os materiais que ele posta, tem sempre uma equipe. Eu acho isso chique, Porque eu gosto de bonito, consumir. É consistente, Sim. entendeu? Então, ver que um artista, ele tá trabalhando com uma equipe, ele dá valor a essa equipe, mostra que, tipo assim, é o jeito certo de fazer, O entendeu? produto final Sem foi ali dúvida. lapidado por Lapidado por muita várias Sem pessoas. dúvida, sem dúvida. Porque é isso, eu, enquanto artista, no ano que vem, eu já falei pro Matheus que eu não quero só fazer minha música e fazer um clipe e acabou a história. Eu quero botar outras linguagens dentro do meu trabalho. Eu quero começar a me envolver com a dança, quero começar a me envolver com roteiristas, porque eu sei que eles podem somar com o meu trabalho, porque é meio isso que eu faço com a fotografia. A fotografia é a minha visão, é a minha perspectiva, mas em cima da realidade daquela pessoa. E é isso que eu quero fazer, tendo outras pessoas na minha equipe. Contar a minha história, e eu sei que vão ter outras pessoas que são específicas naquela área que vão poder somar e fazer aquilo ficar mais bonito e mais bem feito ainda, entendeu? Sem dúvida. E tu falou do Grammy, tipo, se a gente Eu for quero ganhar olhar... um Grammy, inclusive, com o meu primeiro disco de estreia. latino, hein? Por Um favor! Grammy Vem latinozinho, aí, hein? quem nunca, tudo. E tu falou do Grammy, tipo, Sim. assim, o Grammy de melhor álbum, Uhum. o Grammy de melhor canção, o Oscar de melhor filme. Uhum. O Oscar de melhor filme, ele vai pra todos os produtores do filme. Com certeza. Não vai pro diretor, não vai pro ator protagonista, Uhum. não vai pro diretor de fotografia, vai para os produtores que Produtores. produziram aquele filme. O Grammy de melhor álbum vai para todos os produtores musicais E que sobe todo fizeram mundo. aquele álbum álbum. acontecer. O Grammy de melhor canção vai para os compositores e os produtores que entram na linha de composição também. Então, tipo, entender que aquele artista ali, seja ele de qual segmento for, ele tem uma equipe por trás. Exato. E que aquela equipe, ela é tão fundamental para ele acontecer quanto o talento que ele tem. E aí a gente, certeza. tipo, isso de dar o nome, de dar o crédito e de mostrar, a gente vai fomentar isso, porque a gente precisa tirar da cabeça das pessoas que é só, por exemplo, o produto final tá ali com aquele X artista. Não, tem muita gente atrás fazendo. E você se dá conta dessa equipe, vai se dar conta também quando você for querer fazer um trabalho que você precisa de uma equipe tão grande quanto. E eu fico Então a gente meio vai triste, fomentando inclusive, isso. porque eu vejo muito artistas que estão já no eixo nacional, internacional, que não fazem isso. Tipo, vão anunciar, faz um anúncio de lançamento, posta lá o material, a foto, mas não dá crédito pra equipe, pros produtores. Eu fico meio tipo, que legal, ela fez tudo sozinho, hein? Ixi, ela é autodidata. Ela é autodidata. Ixi, ela gravou o disco dela. Exato. E tem gente, e eu não tiro crédito, tem artistas que são Exatamente, autodidatas. exatamente. Mas esses artistas específicos não são, entendeu? Porque, pô, eu sou um fotógrafo, eu também sou cantor, eu já tenho esse peso da fotografia dentro dos meus trabalhos. Eu não consigo, tipo, escutar uma música e não imaginar toda uma historinha, uma estética, saca? Mas, pô, às vezes tem artistas que só são realmente artistas, cantores e tal, e tem uma equipe enorme por cima, e às vezes, tipo, usam o grande poder que eles têm pra não divulgar a galera. E eu fico triste porque, tipo assim, aí tá aqui nós, a gente tem que se desdobrar, procurar em marcados pra ver quem era a equipe que tá por trás. Às vezes você só sabe quem participou daquele trabalho porque o próprio artista vai lá, pega o material e fala, ó, eu participei disso aqui.
Eu acho triste, eu acho paia, sabe? Não gosto, não Eu gosto. também não gosto. Ó, um exemplo muito, assim, legal que eu acompanhei lá no comecinho do ano, Uhum. que é que é Ana Vitória, né? Uhum. Que não era, continua não sendo uma das minhas favoritas, assim, de ouvir recorrentemente. Mas como eu já acompanhava há muito tempo o produtor do disco atual delas, que foi o disco que ganhou o Grammy Latino, não à toa, Aham. eu comecei a ficar de olho quando elas lançaram o álbum mais recente, que elas lançaram em janeiro desse ano. E era o primeiro álbum que elas chamaram de independente. Isso foi muito interessante, porque, pô, a gente olha Ana Vitória com milhões de seguidores, com agenda de show lotado o ano inteiro, agenda de show, turnê na Europa, turnê na América, turnê em todos os lugares, música, hit, milhões grandonas de plays no Spotify diariamente. Mas eu tava entendendo que aquele movimento delas era um movimento de autodescoberta delas enquanto artistas e produtoras de si mesmas, porque até então elas eram produzidas pelo mesmo produtor do Thiago York e por divergências de criação artística mesmo, de direitos autorais e tudo isso que envolveu o processo e tudo mais, elas romperam com o Thiago York, que era o produtor delas, foi ele que projetou elas nacionalmente e tal. E aí elas romperam isso com o Thiago York e se ampararam no produtor que só era o produtor delas. Qual é o nome dele? Felipe Simas. Felipe Simas. Felipe Simas. E aí ele se tornou o produtor delas. Elas criaram a marca delas, a marca enquanto produção musical. A Ana, junto com o Tó Brandileone, que é um dos integrantes do 5 a Seco, que é um dos meus grupos favoritos. E o Tó é um puta produtor musical mesmo, que tu olha a priori, tipo, parece que o Tó não tem um perfil de Ana Vitória. É uma coisa muito mais, assim, sabe, nichada, independente, mais uma coisa bem menos pop. Claro. E ele apostou nelas, e elas apostaram nele. Foi um tiro, troca. assim, no escuro mesmo. E aí, eles três, a Vitória, a Ana e o Tó, produziram o disco mais recente delas. Foi feito inteiro pela Ana e pelo Tó. Foi a primeira vez que a Ana se Incrível. viu nessa posição de produtora. Tipo, pô, eu posso produzir. Eu Sim. tenho conhecimento para produzir. Por que eu não estava fazendo isso antes? Exato. E aí o Tó foi esse produtor musical que deu base, que fez ela se sentir confortável para ocupar esse lugar. O resultado foi um Grammy completamente orgânico. Entendo. E eu vejo isso total como um peso das dificuldades que eu passei durante esse tempo, dificuldades com produtores musicais, né? Que eu parei de lançar minhas músicas em 2019 por conta disso. O produtor que estava comigo na época me deixou na mão e eu já estava com metade de um disco para lançar, outros singles para lançar, fiquei a Deus dará. Inclusive em janeiro de 2019 eu fui para São Paulo gravar um videoclipe e esse videoclipe tá guardado até hoje. Foi o que Só eu falei. foi o que ele falou. Mas é isso, hoje eu tenho esse peso e fico feliz de não ter lançado isso na época, porque hoje eu tenho muito mais maturidade, eu entendi melhor sobre o meu trabalho, sobre como eu posso executar esse trabalho. As minhas referências também aumentaram. Hoje, inclusive, eu comprei um curso de produção musical para começar a estudar, para meter realmente a cara. Que aí a gente volta falando daquele ponto. A gente precisa estudar algo que Estudar. não, A gente não é que precisa não de seja formação. necessário. A gente precisa Mas de que a formação. gente E precisa é dessa muito, e é muito formação. disso. Eu sempre me vi enquanto produtor. Hoje eu não sei ainda, né, sentar no computador, fazer os beats e tudo mais, mas eu sempre me senti um diretor criativo das minhas próprias músicas, porque eu sei o que eu quero, eu sei o ritmo. E que a gente eu possa sei... levar isso para outros artistas, que é mais ou Exato. menos o que a gente já tá fazendo. E é o que a gente tá porque fazendo mesmo. É o que a gente tá tentando fomentar. Tipo, a gente já gravou um clipe, Imperatriz, do Eu Lírico, e Isso. ele é rap. E eu acho muito legal porque se a gente veio de Imperatriz, tentar fomentar a cena de lá, quanto ainda Maranhão também, é muito legal, porque a gente não mostra que a gente não tá virando as costas. Muito Com pelo certeza. contrário, a gente vai ajudar as pessoas que estão lá chegarem aqui, a gente vai ajudar a galera que tá aqui também, os Exato. artistas que estão aqui, Aslan também, a gente fez E é um totalmente clipe esse dele. lance da troca, né? A gente produziu e dirigiu o clipe de Aslan também, esse clipe do Eu Lírico lá também, fiquei muito feliz de ter feito isso,
Porque são pessoas que também não têm, às vezes, esse conhecimento de como fazer. E fura bolhas, E fura porque o bolhas. lírico é rap. Sim, e é muito isso, tipo, eu sempre digo que as minhas músicas, elas vão ser centradas no hip hop, porque foi onde eu me vi mais representado, foi onde eu comecei a escrever também as minhas composições e tudo. Só que, como eu disse, eu cresci ouvindo muita coisa. Hoje eu sinto que tem a Joelma, ela tá ali muito forte dentro das minhas composições também. E fazer isso, tipo, pegar um artista que tem talento e às vezes não tem conhecimento e a gente poder usar a base que a gente tem pra ajudar e elevar esses artistas é muito foda, é muito gratificante pra mim e pro Matheus também, mas sabendo que vai ter um retorno muito maior, sabe? Um retorno visionário, eu diria, porque o que a gente tá fazendo vai realmente abrir muitas portas, não só pra nós, mas pra cena, pra música em geral, sabe? Maravilha. Eu fico tão feliz, cara. Maravilha, maravilha. E foi isto. Ai, tudo. Últimas palavras. Pra gente, assim, finalizar, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu acho que tu não imagina, assim, o quanto a gente te admira. Eu, mais do que todos, eu adoro teu trabalho. Fico muito feliz de tu ter vindo aqui. Espero trabalhar muitas vezes com você. Você sabe que vai, porque eu vou querer que você trabalhe comigo. Eu também quero. E eu quero, assim, que tu fale um pouco gravado, assim... tá gravado. Tá gravado, tá registrado. Eu quero que tu fale, assim, de uma forma geral, assim, quais são as suas perspectivas para o futuro, o que você espera. Sobre tudo que a gente falou aqui. Sobre tudo, né? E, sei lá, um recado, assim, para pessoas que estão te Que estão assistindo lhe ouvindo. agora, que fazem a mesma coisa que você, ou que têm vontade de fazer, né? A gente gosta muito de fazer isso, de falar isso, porque muitas das coisas que a gente está falando aqui vai servir especificamente para alguém. Então, é isso. Fala aí o que tá na tua mente, que você... Eu acho que o meu maior desejo, assim, que eu falo isso em todas as conversas que eu tenho com diferentes eixos aqui da cultura de São Luís, com a música, com o cinema, com a cultura popular, que eu espero que hajam sempre mais formações. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente cria mais formações. Eu tenho esse desejo, assim, e assim, em qualquer lugar que eu me sentir confortável e ver que ali tem uma semente que pode ser plantada, eu vou estar lá tentando fomentar essa sementinha da formação, porque eu acho essencial. Eu acho que, é o caminho, assim, a gente entende que o caminho pra gente, enquanto brasileiro, é educação. Com certeza. Pra tudo, pra qualquer coisa. Educação e comunicação. Comunicação, e aí Que vem a da gente... educação. Que vem da educação. Que vem da educação. Tudo advém da Tudo vem educação. dali, valorizar os nossos Então- professores. Então eu quero muito, assim, que hajam mais formações em E mais troca, cinema, porque tem gente que às vezes tem e muita que informação hajam e não troca. Então... novas formações em música. Eu acho que já passou da hora da gente ter formação em música aqui. Em A gente tem um cinema. celeiro musical, assim, absurdo, é absurdo. Real. Quando eu troco, assim, conversa com gente de música de outros estados, eles ficam assim, cara, a música que tem aí é muito doida, tipo, é muito uma única, mistura muito única. E é o Maranhão. Maranhão, É uma gente. coisa que é maranhense, que tu só vai encontrar aqui. Tipo, Exato. quando tu ouve Núbia, Nossa. quando tu ouve o reggae que Núbia faz aqui no Maranhão, Sim. todo o Brasil conhece o reggae, mas ninguém conhece o reggae que é feito aqui no Maranhão. Real. E Núbia é a artista maranhense Ela que pega faz assim, isso. ó, e vamos. Inclusive, Núbia. Núbia, beijo, hein? te amo. Será que A vai gente ter quer no- gravar um clipe seu. Nos ligue. A gente quer muito Eu quero gravar te um produzir, clipe seu. Núbia. Eu quero te produzir. Nossa, hein? Vem aí. Ixi, vem aí. E é muito isso, sabe? Tipo, a gente tem uns sons que são muito particulares dessa mistura, que é essa mistura musical maranhense. Isso reflete também no cinema. As Claro. nossas referências pro cinema maranhense são muito nesse sentido mesmo, de ocupar o que é do Maranhão e não precisar se colocar nesse lugar de não sou bom o suficiente ou tem coisas que faltam, não E tem... se a gente for esperar pra ficar bom, pra fazer alguma coisa, a gente não vai ficar nunca, Não vai né? ficar nunca, porque sempre vai ter o que melhorar. A gente precisa só aprender
com os nossos erros e entender que os erros fazem parte. E tem esse ponto sobre... também, de aprender com os erros e quando a gente tá perto realmente de Ser pessoas que já têm a visão, às vezes essas pessoas adiantam um pouco a nossa caminhada, né? Ser caridoso com a dúvida, gente. sem Às vezes a gente dúvida. precisa reconhecer que o resultado não ficou daquele jeito que a gente esperava, mas, por exemplo, os equipamentos não eram aquele exatamente Os necessário, conhecimentos. o conhecimento a gente ainda não tinha, então, mas mesmo assim, vamos fazer, porque Vamos. fazer e errar não é feio, então... Com certeza. E aquilo que eu disse, tipo, muitos de nós são autodidatas. Então, essa coisa de ser autodidata é de aprender com o erro mesmo. De Certeza. aprender o tempo todo com o erro, para que isso não aconteça. E essa coisa da formação também, o Matheus falou, muito pertinente isso, que é de, pô, sempre que eu tenho oportunidade, eu tento passar o pouco que eu sei pra quem eu vejo que quer fazer a mesma coisa que eu. Uhum. Tipo, pô, tem uma galera que quer fazer roteiro. Gente, o caminho que vocês podem seguir é esse. Tem esse aqui também e tem esse. Aí vocês escolhem. Vocês escolhem. Qual é o que vai dar melhor pra vocês. Produção, eu aprendi na marra. Produção, eu aprendi na marra produção. Ainda tem muita coisa que eu não sei de produção. Sim. Assim, Direção de arte eu aprendi assim, na louca. Editar vídeo, eu aprendi também, não. cara, a gente é autodidata e a gente é muito bom Cheguei fazendo o que aqui, já faz. A Luísa tava fazendo os curtas do CBTCA, tá certo? Acho que é isso. É. E aí fui pra fazer a direção de arte. Eu falei, tô aqui, vamos. Cheguei. E é sobre. E é muito isso, sabe? Tipo, produção também é esse mesmo caminho de, pô, aprendi na marra e sempre que eu posso, eu tô compartilhando meu conhecimento, assim, compartilhando. E eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu tenho muito problema E problema falem, outra mesmo. coisa, às vezes a gente não sabe a que ponto a gente pode ajudar se você não requerir essa ajuda. Requeram, gente, vá atrás, não tenham Não medo tenho de... medo, é isso. Oh, eu gostei tanto do teu trampo, tem como tu me falar como tu poderia me ajudar? Uhum. E, tipo, eu tenho muito problema com uma galera que tá aqui há muito tempo e que não compartilha conhecimento. E eu não compartilho, não compactuo com essa ideia. Eu sou completamente o oposto. Tipo, eu sei que cada um tem o seu corre, cada um sabe do seu tempo, da sua falta de tempo, mas eu acho que a gente só vai construir uma cadeia, seja audiovisual, seja musical, seja Que estão ali cultural, entrelaçadas. que estão todas entrelaçadas, especialmente aqui no nosso eixo, é transmissão de conhecimento, compartilhando conhecimento. Eu acho que ou é assim, ou Não é, as né? mesmas pessoas vão ocupar os mesmos espaços Sempre. sempre. E eu E acho você que já que tá chega, achando né? ruim, vamos fazer alguma coisa, porque Vamos só fazer reclamar diferente, vamos fazer não vai dar em diferente. não nada. vai dar em nada. Vamos fazer É isso. diferente. E é isso, muito obrigada. Vamos Esse foi... passar a noite toda falando. Ai, vamos Esse, começar. esse foi mais um episódio do 4/5. Se você quiser patrocinar. Enfim, O é nosso isso. e-mail é Até a próxima, hein, gente? Beijo.